Olá, alunos de administração da disciplina de Fundamentos da Economia, professor Leonardo com vocês aqui, em mais uma videoaula, em mais uma quinzena remota. Tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema de macroeconomia, onde falaremos de alguns indicadores econômicos que estão no nosso dia a dia. Convido vocês também, além dessa nossa videoaula, acessarem o nosso podcast, onde complemento o que eu vou falar aqui hoje com vocês no podcast, que está disponível no Spotify e também no Siga. Lá nós temos o ABC da Macroeconomia, parte 1 e parte 2. Convite a vocês aí. Além, obviamente, de participar dos demais eventos, das nossas lives aí. Mesmo que você não possa participar ao vivo, participe dela gravada, assista ela, para que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre macroeconomia, que é essa segunda parte da nossa disciplina Fundamentos da Economia. Então, é um prazer estar com vocês novamente aqui. O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar de alguns conceitos, de alguns agregados, de alguns indicadores econômicos que nós temos para medir como está a economia, entender como a economia funciona e monitorar se a economia está indo bem ou mal. Tá? Nós vamos retomar o conceito de PIB, nós vamos falar um pouco também de inflação e desemprego nessa parte 1. Na segunda parte nós falaremos de outros conceitos, como taxa de juros, investimento, renda, tá bom? Então acompanhe com a gente aqui esse nosso vídeo. Vamos usar aqui o nosso papel, as nossas canetinhas, para que você possa entender melhor, tá bom? Então venha comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouco mais aqui esse universo da macroeconomia. Deixa eu ajeitar aqui nosso microfone para cá. As nossas canetinhas eu vou deixar do lado de cá. E vamos lá então. Primeiro conceito, deixa eu acertar aqui o papel. Virou aqui, pronto. Primeiro conceito que nós vimos, ok? Foi o conceito de PIB. Ok? O PIB. Nós entendemos que nós chamamos ele de produto. Por que produto? Porque tudo aquilo que foi produzido, ok, no nosso país, por isso que nós falamos interno, e a preços correntes, sem qualquer desconto, por isso que nós falamos bruto, ok? Então, produto interno bruto. Nós vimos lá na equação, se nós fosse equacionar a equação keynesiana, nós entendemos o seguinte, que tudo que é produzido, então nós chamamos o produto de Y, é despendido, é gasto, é despesa. Isso corresponde a dizer que oferta igual demanda, mas aqui agregado, ok? Como assim agregada, Léo? De toda a economia, tá bom? E nós vimos que os dispêndios, os gastos, eles podem ser feitos pelas famílias, pelas empresas, os seus investimentos, pelo governo, pode ser exportado, mas nós temos que descontar o que foi importado, ok? Isso aqui é na visão do dispêndio, joia? Se a produção é igual ao dispêndio, também é correto dizer que toda a produção, ou seja, o PIB, é igual ao consumo das famílias, o investimento das empresas, o gasto dos governos, mais as exportações, menos as importações. Ok? Isso aqui é a nossa relação com o mundo, né? E isso aqui é a nossa relação interna. Então, se você deparar com uma notícia onde fala que as famílias estão consumindo mais, que as famílias estão buscando mais investimento, buscando mais consumo, estão animadas a consumir mais, a confiança do consumidor aumentou, ora, isso é ponto para o PIB. Então, o aumento do consumo aumenta o PIB. Se nós ouvimos que por conta, talvez até disso, desse aumento do consumo,
as empresas estão pensando em fazer maiores investimentos, as empresas estão pensando em aumentar os seus estoques, as empresas estão pensando em gastar mais para atender essa demanda, obviamente, nós temos aqui positivo. Se o governo, na mesma linha, busca construir mais creches, mais hospitais, mais estradas, mais gastos, ótimo, isso é positivo. Se as nossas exportações aumentam, se nós vendemos mais para os nossos parceiros internacionais, positivo. E claro, se nós consumimos mais produtos importados, isso tem que ser subtraído do PIB. Os produtos importados ou componentes importados têm que ser subtraídos, porque a nossa análise é uma análise interna, ok? Muito bem. Então, todos esses fatores são importantes para o crescimento do PIB. Por que é importante? Porque se o PIB cresce, há um aumento também da renda, né? Da renda, vamos chamar de Y com apóstrofo. Essa renda é importante. Por quê? Porque a renda, parte da renda, irá para os juros. Parte da renda irá para salários. Parte da renda irá para aluguéis. Parte da renda se transformar em lucros. E isso tudo, obviamente, retorna em consumo, retroalimentando o PIB. É um ciclo, um bom ciclo, um ciclo virtuoso. Mas observe, tem que haver uma distribuição de renda que incentive isso, que aumente o poder de consumo do trabalhador, que aumente o poder de consumo das empresas, que retorne para quem fez investimento um bom retorno, para que ele possa investir mais. Isso tudo é extremamente importante, ok? É importante que a renda seja devidamente distribuída, que as pessoas possam ter o pagamento pelo seu trabalho, para que possa transformar isso em consumo. Observe comigo aqui que o crescimento econômico não significa uma maior distribuição de renda. Para haver um maior desenvolvimento da sociedade, é preciso um crescimento econômico e também uma distribuição de renda que promova esse desenvolvimento econômico. Senão, é apenas um crescimento econômico que não se transformará em mais renda para o trabalhador, em mais investimento em tecnologia, em melhores estradas e assim por diante, tá bom? Importante termos isso aí muito em sintonia. Eu posso ter um país com PIB elevado, um país que o PIB cresceu, porém eu não tive uma melhora da população no seu desenvolvimento econômico, no seu bem-estar, porque não houve distribuição da renda, tá bom? Vamos voltar então aqui para um segundo conceito para entendermos que está ligado. No final, tudo é isso aqui. Vamos então ao conceito de inflação. Se você perguntar para uma pessoa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, se acha que a inflação está controlada, ela pode dizer que não, que ela discorda que a inflação está controlada. Por que ela discorda que a inflação está controlada? Porque ela está vendo, obviamente, maiores consumos, preços se elevando, alimentos mais caros. Mas se olharmos os indicadores de inflação, veremos que nós estamos vivendo agora até mesmo a deflação. Você pode dizer comigo também que não concorda com isso, que foi ao supermercado hoje e viu o preço, por exemplo, do tomate, da carne, muito caro. Então, a inflação está muito alta. Nós temos que entender que inflação não é só o aumento de um preço de um produto, mas é o aumento generalizado dos preços. Ou simplesmente é o aumento do nível geral de preços.
Quando eu falo de nível geral de preços, eu estou dizendo de todos os preços da economia. Ou, para ficar mais fácil, de uma cesta de produtos que representa o consumo de uma determinada família, de uma determinada classe, de uma determinada empresa. Então, inflação não pode ser apenas o aumento de um produto, mas a elevação de uma cesta de produtos que represente o consumo de bens / serviços daquele grupo de pessoas, consumidores, cidadãos. Então, por exemplo, se eu disser para você que o preço da gasolina, um exemplo, né? Não vou falar da gasolina, mas vou dizer assim, que o preço de um determinado remédio, ok? De um determinado remédio, ele se elevou para um jovem que não toma esse remédio, não faz diferença nenhuma, mas para um idoso que faz uso contínuo desse remédio é algo ruim. Ok? Então, eu tenho que avaliar a cesta de produtos. Por esse motivo, nós temos no Brasil, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mede a inflação oficial. Ok? Mede a inflação oficial. E hoje a inflação oficial é o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. Ele sai mensalmente e anualmente. E também o acumulado do ano, acumulado dos meses. E ele vai representar o comportamento das famílias que ganham de 0 a 40 salários mínimos. Então estarão nessas cestas aqui transporte, alimentação, vestuário, ok? Até mesmo produtos como streaming, internet, que é algo que faz parte hoje do nosso dia a dia. Antigamente fazia parte do IPCA o preço de serviços que nós não pensaríamos em ter, né? O preço de videocassete não se usa mais, talvez até mesmo escolas de datilografia ou de informática não se usa mais, mas hoje nós temos outros comportamentos. Então o IBGE vai revisando a metodologia de tempos em tempos de acordo com a necessidade. Ele avalia hoje 12 regiões metropolitanas no Brasil para avaliar a inflação, que é o aumento de preço, ou deflação, que é a queda desse índice geral de preços, ok? E o que está ligado à inflação? Principalmente, pessoal, o crescimento do PIB. Ele gera um aumento da inflação, chama inflação de PIB. Um aumento da inflação, porque, lembra lá, oferta e demanda, e aqui nós vamos chamar de nível de preços, que é o nível de preço geral da economia. Se eu tenho um aumento da demanda, eu tenho um aumento do índice geral de preços, ou seja, eu tenho inflação. Se as pessoas estão comprando mais, se as pessoas estão buscando a comprar mais, obviamente eu tenho inflação. Se as pessoas estão deixando de comprar, eu vou ter deflação. É o que está acontecendo agora, infelizmente, com a pandemia. Observe você então que a inflação ela está intimamente ligada ao nosso comportamento de consumo. Também há outros fatores, como o dólar
já que nós compramos muitos produtos importados. Se o dólar sobe, fica mais caro comprar esses produtos, o custo desse produto aumenta, gerando inflação. Mas o principal fator que causa inflação é essa ligação muito próxima ao PIB, fazendo com que a inflação aumente, acelere, desacelere, de acordo com o nosso comportamento de maior ou menor consumo. Claro que se eu tiver uma demanda sem um lastro de uma oferta, a inflação tende a subir mesmo e muito. Por isso que é importante o desenvolvimento, o crescimento, a promoção da indústria, a produtividade, para que a demanda cresça e junto com ela cresça também a oferta, e redução dos custos de produção, para que os produtos possam ser mais consumidos a menores preços. Vamos agora a um outro conceito. Então vamos deixar esse aqui de lado e vamos a um outro amigo nosso aqui dessa nossa primeira parte. Vamos ao conceito de desemprego. Desemprego, como o nome já diz, é que está faltando um emprego de um fator de produção. Normalmente esse fator de produção, que nós avaliamos com os índices de desemprego, é o fator mão de obra, trabalho. Por que é muito importante avaliar? Porque este fator empregado, ele gera renda, salários. Esses salários elevam claramente a qualidade de vida das famílias e faz com que as famílias comprem, consumam, aumentando o PIB. Então, suponha o seguinte, que eu tenha uma determinada população de um país. Dessa população, parte dela é apta ao trabalho. Por quê? Pela sua idade, porque têm idade não muito avançada ou não são crianças, não possuem nenhum tipo de impedimento ao trabalho físico ou mental, logo elas estão aptas ao trabalho. Nós vamos chamar isso então, aqui nós temos a população de um país, população total, e aqui então tem a população economicamente ativa, PEA. Essa população economicamente ativa está pronta para trabalhar e gerar renda. Mas suponhamos que dessa população, parte dela esteja empregada. Mas só que parte dela não acha trabalho. Ok? Essa parte aqui está empregada. E essa parte então está desempregada. Esta parte então vai receber salários e vai ter renda. Essa parte não terá renda e muito provavelmente ou se colocará em subempregos, ou que seja, empregos que não têm nenhum tipo de respaldo ou até mesmo dignidade, né? Alguns são até muito perigosos, causando até problemas, ou estarão dependentes de auxílios, sejam eles privados, de igrejas, comunidades, associações, ou sejam os governamentais. Por isso que desperdiçar essa mão de obra própria para trabalhar, querendo trabalhar, precisando trabalhar, ela está desempregada, é muito ruim. Ela não gera renda, ao contrário, ela precisa de apoio e suporte do governo ou até mesmo de associações de caridade. Outro caso que eu não coloquei aqui, que parte deles vão para a informalidade. Trabalham, ok, não é subemprego, mas não tem um respaldo de
o INSS, Fundo de Garantia, garantias trabalhistas no caso do Brasil. Então, não é bom. O ideal são pessoas empregadas, registradas, com carteira assinada ou até mesmo empreendedores que buscam aí ser os seus próprios chefes. Como que o IBGE avalia de forma geral o desemprego? Se a pessoa estiver desempregada, procurando emprego há mais de 30 dias, ou seja, pertencente à população economicamente ativa, procurando emprego há mais de 30 dias e não exercendo outra atividade econômica, nós vamos considerá-la como desempregada. Se você é um estudante que está sem emprego, porém não procura emprego, não é desempregado. Talvez você está nessa condição de estudante e realmente não está procurando emprego. Se você não estiver procurando emprego porque desistiu, Léo, 2 anos procurando emprego, desisto, também o IBGE não considerará você como desempregado. Essas pessoas que procuram emprego e não conseguem, desistem, nós vamos dar o nome dele de desalentados. É pior ainda. E muitos jovens. O desemprego entre os jovens é muito maior para o desemprego de pessoas qualificadas. O desemprego de pessoas mais velhas. Os sem experiência é pior. Os desqualificados é pior ainda. Hoje, por conta do Covid-19, dados de hoje, chegamos a 12,8 milhões de pessoas, de brasileiros desempregados. E claro, se o PIB sobe, eu tenho mais produção, eu preciso de mais mão de obra e, obviamente, eu tenho uma queda do desemprego. E algo muito importante, um aumento da renda, que vai se transformar em consumo e retroalimentar o PIB. Veja como é importante as pessoas estarem empregadas. Logo, se o PIB sobe, a produção sobe, maior mão de obra, maior desemprego, observe também que eu tenho um aumento da inflação. Ah, legal, é o aumento da inflação. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, aproveitando, que eu tenho aqui a famosa curva de Phillips. Então aqui eu tenho o PIB e aqui eu tenho o desemprego. Vou chamar de W, ok? Na curva de Phillips diz o seguinte: desemprego baixo, inflação alta. Então aqui é a famosa curva de Phillips. Opa, comigo aqui um L, né? Curva de Phillips. Que diz o seguinte: quando a inflação sobe, a tendência é que eu tenho uma queda no desemprego, e o contrário também é verdadeiro. Óbvio, porque se eu tenho um aumento do PIB, eu tenho um aumento do emprego, ou seja, redução do desemprego, e eu vou ter, aqui na verdade emprego, né, pessoal, não desemprego. Desculpa, é desemprego sim. E eu vou ter uma queda, e um aumento da inflação. Ok? Um aumento da inflação. Muito bem, fechamos essa primeira parte aqui dos nossos indicadores econômicos. Bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo sobre agregados macroeconômicos, parte 2. Né? Vocês viram na parte 1 PIB, desemprego e inflação. Nós vamos ver agora na parte 2 alguns outros agregados que fazem parte do dia a dia dos noticiários, das revistas, jornais, coisas que no nosso dia a dia nos bombardeiam aí sobre os informativos macroeconômicos, tá bom? Espero que você acompanhe comigo e goste aí dessa segunda parte do nosso vídeo. Vamos lá?
Muito bem, pessoal. Então nós falamos de PIB, nós falamos de inflação e nós falamos de desemprego. Vamos agora falar de uma coisa que aparece de vez em quando, deixa a gente meio assim, sem saber o que é. A taxa Selic. O que é isso? Vamos entender então. Taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros. Isso aí, esse barulhinho que você ouviu aí, nosso primeiro vídeo já editado, saindo do forno. Vamos para o segundo aqui, ó. O que é isso? Vamos lá então. Nós já vimos que a remuneração do dinheiro são os juros. Ok? Quando você empresta dinheiro emprestado para alguém, você quer os juros. Quando você aplica o dinheiro no banco, você quer juros. Quando o banco te empresta dinheiro, ele quer juros. Os juros é o aluguel do dinheiro, ok? Os juros também são o custo do capital. E eu quero lembrar a você que nós estamos em uma economia capitalista, ok? Nós estamos em uma economia capitalista. Deixa eu colocar isso aqui por baixo para facilitar aqui a nossa vida. Estamos em uma economia capitalista. Então, o capital é a base da economia. Se você goste ou não, critique ou não, essa é a base. E como que funciona isso? Eu preciso de saber o seguinte: qual que é o valor? Como que eu precifico, então, o capital? Quais os juros que serão cobrados? Quais os juros que serão cobrados? Então, o que eu analiso? Eu analiso o seguinte: se eu fosse emprestar dinheiro para a entidade ou a pessoa com menor risco na sociedade, a qual valor emprestaria? Por quê? Porque esses juros que nós vamos cobrar do empréstimo está nele. Ele é composto pela remuneração do capital, ou seja, o custo de oportunidade, mais o risco de se emprestar o dinheiro para você, certo? Então eu tenho aqui o custo é com U, tá, pessoal? Que juntou aqui sem querer. O custo de oportunidade mais o risco, tá bom? Então eu tenho que avaliar o risco. O risco eu vou avaliar cada pessoa, cada situação, cada momento. O custo de oportunidade vai ser o preço desse dinheiro em determinado momento. Se o dinheiro está mais escasso, ele fica mais caro. Se o dinheiro está mais abundante, ele fica mais barato, ok? Uma outra forma de pensar é o seguinte: qual seria a pessoa ou a entidade a qual o risco seria próximo de zero ou igual a zero? Esta instituição existe. É o governo federal. Porque o governo federal paga em dia, paga os seus juros. Se o governo não pagar em dia, não pagar os juros adequadamente, nós entramos num caos financeiro, num caos enorme. Então o governo paga em dia, paga adequadamente os seus empréstimos, tá bom? Então, o governo é o principal ente a qual eu gostaria de emprestar dinheiro, porque o risco dele é igual a zero. Se o governo tem um risco zero, nós, pobres mortais, vamos ter que pagar o que o governo paga, mais o risco. A pergunta é: o que o governo paga? O governo, ele também empresta dinheiro. O governo também empresta dinheiro. É o que nós conhecemos como tesouro direto, onde nós vamos comprar títulos
do Tesouro, ok? E esses títulos são guardados e pagos dentro de uma câmara de liquidação, que é o lugar onde é pago e guardado custódia. No caso, a Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Por quê? Porque ela trabalha liquidando e custodiando, guardando títulos do governo. E lá o governo define, através do Banco Central, qual será a taxa, que será a meta de pagamento do governo, Selic meta, que hoje está em 3% ao ano. Então a meta do governo é pagar até 3% ao ano os seus títulos. Ou seja, o governo está pagando 3% ao ano. Se o governo paga 3% ao ano, os demais pedirão para empréstimo 3% ao ano, mais o risco. Ou seja, quanto menor a taxa Selic, menor serão as taxas de juros em toda a economia. Por isso ela é considerada a taxa básica de juros, porque os investidores, bancos, também emprestam dinheiro para o governo, pegam dinheiro emprestado, o governo pega dinheiro emprestado com as entidades. Então a taxa Selic, quando ela sobe, todas as taxas de juros sobem. Quando a Selic cai, a intenção é que as taxas caem. Como funciona e por que a Selic cai e sobe, nós vamos ver na última quinzena remota, quando falaremos de política monetária e política fiscal. Muito bem, vocês viram aí a taxa Selic. E ela, nós vamos ver depois que ela está muito ligada à inflação também, ok? A taxa Selic é quanto o governo paga, então, para nós, cidadãos, empresas, instituições, emprestarem dinheiro para ele. Nós já chegamos a uma taxa Selic de 42% ao ano e hoje estamos no menor patamar da história, 3%. Essa taxa de 3% desincentiva a guardarmos dinheiro e nos incentiva a emprestar dinheiro, a fazer financiamento de casa, financiar carros, porque teoricamente os juros desses financiamentos estão mais baratos. Ou seja, a redução da taxa Selic estimula o consumo. O aumento da taxa Selic desestimula o consumo, ou seja, nós vamos ver melhor em políticas monetárias, o aumento da taxa Selic reduz a inflação, a queda da taxa Selic diminui a inflação. Vamos então ao próximo conceito. O próximo conceito que nós vamos ver é investimento direto. Vamos entender então investimento. Lembre que nós vimos investimento naquela nossa equação keynesiana. Ele está aqui, ó. Ele aqui, ok? Está aí o nosso investimento. O investimento, ele, no nosso sentido aqui macroeconômico, investimento é diferente de poupança. Porque nós acreditamos, né, nós aprendemos que investimento é investimento bancário, aplicar dinheiro. Não, para nós isso é poupança. O investimento, ele tem a ver com produção. Ele tem a ver com elevação da capacidade produtiva. Ele tem a ver com estoques. Então, o investimento ele pode ser feito de forma privada. Eu posso ter investimento privado, investimento estatal, investimento das empresas, investimento do Estado, do governo. Vamos falar do investimento privado.
O investimento, então, vamos supor, nós estamos aqui no nosso Brasil e nós podemos ter investimentos externos, aqueles que vêm de fora, normalmente em dólar, investimento interno, em reais. Todos esses investimentos são interessantes quando eles são no setor produtivo, ou seja, investimentos diretos. Por que eles são interessantes? Porque esses investimentos vão criar empregos, que vão criar renda, que vão criar trabalho, vão criar produção. Significa então um aumento do PIB. Então o nosso interesse, obviamente, principal, são os investimentos que vão gerar isso aqui. E lembre-se, investimento é diferente de poupança. Cortei ali, ok? Para nós é interessante estimular este tipo de investimento. E o que é Selic que nós falamos ali atrás tem a ver com isso? Ora, se os juros das aplicações com poupança caem, eu então migro o dinheiro para os investimentos no setor produtivo. Ou seja, reduzo o capital especulativo, o capital que só quer aplicar e retirar, e jogo para o setor produtivo. Então a Selic também é interessante a níveis baixos para nos ajudar a aumentar o investimento produtivo. Observe que para nós é importantíssimo investimento. Para nós é extremamente importante investimento privado. É extremamente importante que empresas acreditem no Brasil, que investidores lá fora construam estradas, abram empresas, abram lojas, gerem empregos, gerem rendas. Não só apliquem na bolsa de valores ou comprem títulos do governo, mas também acreditem no nosso potencial produtivo. Esse investimento é o melhor investimento que há. O dólar que chega para isso é um dólar que multiplica o nosso PIB. Ok? Vamos a um próximo conceito. Vamos ao conceito de renda, que nós já falamos sobre ele. Mas eu gostaria de reafirmá-lo. Lembrem, pessoal, que renda nada mais é do que a distribuição da produção. Ok? Então, a tudo que é produzido tem que se transformar em salários, juros, lucros, aluguéis. Tem que ser pago o capitalista, tem que ser pago o banco, tem que ser pago a quem eu peguei dinheiro emprestado, o sócio, os funcionários, os fornecedores. Então, se eu tenho um aumento da produção, eu tenho um aumento da renda. A renda, temos que lembrar que ela também, eu tenho que tirar desta renda, e aí eu vou chamar de renda disponível, os tributos, os impostos, as contribuições, né? As taxas governamentais. E aí eu tenho o que nós chamamos de renda disponível. E a renda disponível, ou eu vou consumir, ou eu vou poupar. Dessa forma, é extremamente o aumento do PIB. Porém, eu tenho que trabalhar para que isso se torne consumo, a renda se torne uma renda disponível. Esqueci que o nosso apóstrofo, uma renda disponível. Eu tenho que sempre trabalhar para uma redução dos tributos. Eu tenho que trabalhar
para que ela seja bem distribuída. Com isso, eu tenho que trabalhar para que o produto a qual esteja produzindo tenha maior valor agregado, que precise de mão de obra qualificada e que gere avanços e tecnologia. Dessa forma, o aumento do PIB estará pronto para se transformar em aumento da renda, o aumento da renda disponível, e aí eu aumento a qualidade de vida da população. Isso é importante entendermos também. A população precisa de maior qualidade de vida. A população, para ter maior qualidade de vida, a gente fica esperando só dos governantes. Mas a gente tem que entender que se nós tivermos uma renda disponível maior, uma distribuição de renda mais igualitária, bons salários, pessoas qualificadas, produtos com alto valor agregado, nós seremos capazes, nós mesmos, de melhorar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade de vida. Isso é extremamente importante nós entendermos. Vamos ao último conceito. Esse conceito nós ouvimos todos os dias. Nós ouvimos sempre a famosa, o famoso, resultados fiscais. Nós vamos voltar nisso melhor no nossa última quinzena, quando falaremos de políticas monetárias e políticas fiscais. Lembre o seguinte: para manter os gastos do governo, ele precisa arrecadar tributos. Vocês lembram disso? De onde vêm os tributos? Os tributos saem, é a nossa renda disponível, ok? Menos a renda. Isso é o tributo. Na verdade, é a renda menos a renda disponível, né? Isso aqui é o tributo. Vou colocar aqui mais, aqui menos. Pronto. Isso é tributo. Ou seja, o tributo sai da população, sai dos lucros, dos aluguéis, dos salários, daquilo que nós recebemos. Ora, o que nós esperamos? Então, quem financia os tributos é a população. Na verdade, a nossa produção. Parte da nossa produção é utilizada para financiar o governo. Aquilo que o governo não consegue, por isso quando ele precisa mais dinheiro, ele também recorre à nossa poupança. Lembra disso? Pagando para a gente a Selic, a taxa Selic. De certa forma, toda a máquina governamental ela é financiada pela população. Nós financiamos a máquina governamental. E aí, o governo sempre tem que procurar o equilíbrio fiscal, gastar o que arrecada. Se o governo gasta mais do que arrecada, nós falamos de déficit. Se o governo gasta menos do que arrecada, nós falamos de superávit. Se o governo está em déficit, adivinha quem vai ter que pagar a conta? Isso mesmo, você pensou. Quem vai pagar a conta é a população, cada um de nós. Ou o governo terá que aumentar os juros para captar mais dinheiro no mercado e pagar as suas dívidas, os investimentos que precisam serem feitos, ou o governo terá que aumentar a arrecadação de impostos, ou criando novos impostos, ou aumentando as alíquotas dos impostos existentes, ou aumentando a eficiência da arrecadação para cobrar mais daqueles que sonegam, ok? Muito bem, pessoal. Esses conceitos todos nós vamos discutir nas nossas lives.
Mas eu convido você também a ouvir o nosso podcast, que está disponível no Google Podcast e no Spotify. Link também lá para vocês, nos siga. Ele é um complemento que nós falamos aqui. Veja o exercício, observe, o exercício é um exercício mais conceitual, discuta, tem um texto lá também, uma reportagem, vai ser bem legal nosso último mês de Fundamentos da Economia, pois nós teremos boas discussões. Um abraço para vocês.